Bom dia pessoal. Agora sim vai dar certo. Tava travando tudo aqui, mas agora sim vai dar certo. Um bom dia especial a todos nós. Bom dia, Deus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Pai do céu. Um dia iluminado, um dia abençoado. Em nome de Jesus eu declaro que o nosso dia vai ser um dia cheio de vida, cheio de luz. E para que a gente possa começar o nosso dia cheio de vida, antes de eu entrar num tema que eu quero tocar hoje aqui com nós, eu quero trazer aqui um pouquinho o Salmo 23, para que a gente possa declarar no nosso dia, para que a gente possa começar o nosso dia declarando que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bom dia para você que está começando o seu dia, pessoal que está nos hospitais, bom dia especial, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo possa chegar, possa acalentar, possa iluminar, possa levar cura a quem precisa, a quem possa ser curado. Então, para que a gente comece o nosso dia com aquela vitalidade positiva, cheio de ânimo, vamos declarar no nosso coração: o Senhor é o meu pastor, em verdes pastos ele me faz repousar, conduz-me junto a águas refrescantes, restaura as forças de minha alma. Pelo caminhos retos ele me leva pelo amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, pois estás comigo, Senhor. O vosso bordão e o vosso cajado me consola. Preparais para mim a mesa à vista dos meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça e transborda a minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida, e habitarei a casa do Senhor por todo, sempre, por toda a eternidade. Então, que a gente possa começar o nosso dia declarando dentro do nosso coração: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Declare isso na sua vida todos os dias. Comece seu dia declarando, sempre declare: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Declare assim também: na minha casa não haverá nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Eu quero trazer um tema bastante especial para a gente falar essa manhã, que muitas vezes as pessoas elas vivem de comparação. Vivem de comparação. E eu quero usar uma referência bíblica que está em Romanos 12, 2. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho. Romanos 12, 2. Deixa eu ver aqui. Em Romanos 12, 2. Deixa eu aqui. Deus diz assim: não se amoldai aos padrões desse mundo, mas transformai-se pela... diz assim, vou ler certinho, como diz assim: não vos exulto, deixa eu ver, aqui eu tô, agora aqui, não vos conformais com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade, qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. O que Deus quer dizer com esse texto que está em Romanos 12, 2. Ele quer dizer o seguinte, que a gente não deve se comparar, não deve querer se igualar aos padrões desse mundo. E uma das coisas que mais traz tristeza no coração do homem, no coração da mulher, é a comparação. É querer ser igual ao outro, é querer se comparar com o outro. E Deus não te criou para você se comparar com o outro, Ele te criou perfeito, do jeito que Ele queria que você fosse. Às vezes, aquilo que Deus quer para você não é igual ao que o outro é.
E uma das coisas, como eu disse, as pessoas hoje elas estão doentes da mente, da alma, porque elas olham para o lado, elas olham para as redes sociais, elas começam a ver uma vida que às vezes não é nem perfeita, mas ela julga como perfeita, e ela olha para a própria vida e não enxerga aquilo. Ela olha para uma vida de uma outra pessoa, de uma celebridade, de alguém que está vivendo uma vida nas redes sociais, e ela olha para a própria vida e ela não enxerga aquilo, e ela começa a se entristecer o coração. Por quê? Porque ela está se comparando. E ela diz: nossa, como eu gostaria de viver aquilo, como eu gostaria de viver aquela vida, como eu gostaria que esse fosse o meu padrão. E às vezes o que Deus quer para essa pessoa é algo totalmente diferente. A gente precisa entender que existe um plano que é chamado de plano perfeito de Deus para minha vida, para a sua vida, para a vida de todos nós. Deus, quando Ele me criou, quando Ele criou você, Ele criou perfeito. Nós chegamos nessa vida, nessa existência, perfeitos. E eu quero trazer uma analogia para você entender bem aqui o que eu quero dizer. Imagine um computador. Nós somos como um computador, para ficar fácil o entendimento nessa analogia. Exatamente igual a um computador. E quando você compra um computador novo, zerado, hoje os computadores, quando as pessoas compram, elas já vêm com os programas todos instalados. Eu sou da época onde você comprava um computador e ele não tinha programa nenhum, e você pegava um CD, e aí através desse CD você instalava os programas. Às vezes tinha que levar para técnicos instalares e tudo mais. Mas o computador vinha sem nada, 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 nada. E aí tinha que instalar todos os programas. Hoje, quando compramos um computador, ele já vem com todos os programas instalados. Só que ele não vem com vírus, não vem com coisas ruins. E nós, quando chegamos nesse mundo, a gente é como um computador que não tem nenhum programa instalado. Nenhum. Talvez o único programa que a gente vem já antes de nascer, antes de chegar, antes de abrir o olho pela primeira vez, ou melhor dizendo, antes de enxergar a luz do sol pela primeira vez, a gente venha com o único programa instalado, que é o programa do amor, que é o amor que a nossa mãe vai colocando dentro de nós quando fala com o filho que está no ventre. E aí vai se instalando esse amor. E aí a gente nasce, a gente enxerga a luz do sol pela primeira vez e a gente vai crescendo. E de repente começam a se instalar outros programas, como o programa do medo, quando alguém diz não faz isso, que é perigoso. Ah, debaixo da cama existe o bicho-papão. E aí vão se instalando os outros programas. De repente, instala-se o programa da rejeição, onde a pessoa se sente rejeitado, a criança se sente rejeitado pela primeira vez. Quando a criança está numa festinha, às vezes um aniversário, e ninguém dá atenção para ela, porque ela sente-se abandonada, rejeitada. E de repente vai sendo instalados os outros programas. Entenda, nenhum desses programas que são programas negativos, fazem parte do plano original de Deus. E a gente começa a crescer como um computador cheio de vírus, todo corrompido, aonde a gente tenta iniciar todas as manhãs esse programa, esse computador. A gente começa a nossa manhã, a gente liga esse computador e às vezes ele demora para ligar, porque é uma preguiça para sair da cama. Ele demora uma lerdeza para ligar, até ativar todos os comandos, todo o sistema. E de repente ele liga e de repente ele começa a travar, começa a não acontecer, você vai fazer alguma coisa, trava. Aí está o programa da procrastinação entrando em conta, entrando em ação. E você vai fazer as coisas e de repente esse programa se desliga, trava tudo, esquece o que estava fazendo.
De repente abre outra janela, vai para outro lado, ou seja, entra em alguma coisa que não era para entrar, se distrai. E assim é a nossa vida. Então chega um momento onde Deus diz assim: ei, filho, filha, está na hora de você retornar para o plano original. Aquilo que eu criei para você, aquilo que eu sonhei para você, aquilo que eu coloquei dentro do teu plano arquitetado de vida. E aí chega um momento onde você diz assim: eu preciso me voltar para Deus. Eu preciso sair desse programa que eu estou hoje, cheio de traumas, cheio de medo, cheio de angústia, cheio de depressão, para voltar para o plano original de Deus. E como é que eu consigo fazer? Como é que eu consigo voltar novamente para o plano original de Deus? Para isso eu preciso parar. Chega um momento onde a pessoa precisa parar, estacionar, refletir e entender. Um dia para minha esposa Ana Cláudia, que entrou agora também, e entender que tudo aquilo que está acontecendo na minha vida, ou tudo aquilo que aconteceu na minha vida de ruim, não é culpa das outras pessoas. Ah, mas foi fulano que puxou o meu tapete. Ah, foi fulano que falou mal de mim. Tá, mas quem é que deu moral? Ou quem é que deu espaço? Quem é que deu liberdade para que o fulano fizesse isso? Eu tenho que entender que sou eu que permite o que as pessoas fazem ou não na minha vida. Então eu tenho que entender se tem alguém que às vezes tenha me conduzido como marionete. Fui eu que dei esse espaço. Então chegou um momento onde eu tenho que reconhecer que, bom, tudo que aconteceu aqui é minha culpa. Mas a partir de hoje eu vou mudar. Eu vou reconhecer quais são os erros. Em primeiro lugar é a pessoa reconhecer que está onde está. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é eu me arrepender de tudo aquilo que eu tenho feito de errado. Porque se eu vou pedir perdão para Deus, se eu tiro um momento para falar com Deus, para me colocar na presença dele, na presença do Pai, e eu digo: Pai, eu estou aqui ciente de tudo aquilo que eu fiz de errado. Eu estou ciente das vezes que eu planejei algo errado. Eu estou ciente de de quando eu falei alguma coisa que não deveria falar. Eu estou ciente de quando eu pensei algo errado de mim, quando eu pensei algo negativo de mim. Quando eu reconheço isso e eu quero tirar isso da minha vida, e aí eu estou confessando isso ao Pai. Mas para que isso de fato seja verdadeiro, eu preciso me arrepender. E arrepender é dizer: não, eu não quero mais. Eu não quero mais isso para minha vida. Eu não quero mais me negar nessa vida. Eu não quero mais dizer que sou um fracassado. Eu não quero mais viver de mentiras. Não quero mais viver de enganos. Eu não quero mais viver aonde eu faça coisas erradas, onde talvez, quem sabe, eu esteja prejudicando outras pessoas, esteja magoando outras pessoas. Porque eu quero viver a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, como eu disse antes, quando a gente começou, que está em Romanos 12, 2. 12, 2. Onde Deus diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pelo Espírito, para que vocês possam vivenciar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu tenho que entender que uma vez que, para que eu possa voltar para esse plano original de Deus, aquilo que Deus desenhou para mim, aquilo que Deus criou para minha vida, que aquilo que eu estou vivendo hoje, eu tenho que entender que quando eu estou passando por algo ruim,
Não é, Deus não, jamais, em momento nenhum, ele gostaria que eu passasse por isso. Só que talvez eu tenha tomado decisões, eu tenha feito escolhas que não eram aquelas que Deus queria. Então ele permitiu, ou ele permite, ou ele está permitindo que eu esteja passando por situações que é somente através disso que eu vou conseguir reformatar o meu sistema para que eu possa instalar o programa novo e aí sim começar a caminhar e viver aquilo que Deus tem planejado para mim. E é isso que eu quero desejar para vocês nessa manhã. Que você possa reformatar esse sistema. Que você possa tirar de você tudo aquilo que plantaram dentro do seu coração. Porque você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que o seu medo diz que você é. Você não é o que a tua angústia diz que você é. Às vezes as pessoas elas dizem assim: eu não era para ter nascido. Eu não era para estar aqui. Eu sou um acidente da vida. Deixa eu te dizer, você não é um acidente. Ninguém está aqui por acaso. Todos nós que aqui estamos por um propósito muito especial. Deus colocou você, Deus me colocou, Deus colocou seu pai, a sua mãe, seus filhos, seu companheiro, a sua companheira, todos por um propósito muito especial. Entenda que os nossos propósitos aqui, eles não necessariamente são os mesmos. Porque Deus sabe o que cada um precisa. E Ele sabe exatamente que nós estamos em momentos diferentes aqui nessa vida. Por estarmos em momentos diferentes, as nossas lições, aprendizados, provas são diferentes. Às vezes uma pessoa carrega uma cruz um pouco mais pesada do que outra. E alguém vai dizer, nossa, mas isso é uma injustiça. Não, não existe injustiça para Deus. Deus, ele é perfeito. Deus sabe exatamente o que ele faz. Aquele que carrega uma cruz um pouquinho mais pesada é porque precisa de um aprendizado diferente. Como eu disse há alguns segundos atrás, nós estamos vivendo momentos diferentes e precisamos de aprendizado diferente. Então, por isso que eu digo, não existe injustiça divina, e sim justiça divina. Pois Deus, ele é justo, ele é perfeito, Deus não erra em nada. Deus sabe exatamente tudo o que faz. Então você não é e jamais será um acidente ao acaso. E sim, você é uma obra perfeita de Deus. O que acontece é que muitas vezes a gente se afasta daquilo que Deus chamou. A gente se afasta daquilo que Deus planejou. Porque quando Deus nos criou, Deus criou com uma planta. Deus foi lá e desenhou tudo certinho. Onde vai ser tal parede, onde vai ser a porta, onde vai ser isso, onde vai ser aquilo e tal. Tudo certinho. Só que conforme a gente foi crescendo, a gente foi ouvindo pessoas dizerem que nós não somos capazes, que nós somos fracos. Quantas vezes disseram isso para mim? Não por maldade, mas talvez por proteção. Deixe que fulano de tal faz porque você não tem capacidade de fazer. Você é fraco. Você é mais fraco. Você não tem força. E isso foi criando uma crença negativa dentro de mim. Aonde durante muito tempo eu acreditava que eu não podia fazer as coisas, que eu dependia de outras pessoas que fizessem por mim. Porque dentro de mim tinha aquele entendimento que foi cravado, que foi colocado todos os dias, martelado, martelado, martelado durante muitos anos. Ei, você não consegue, você é fraco. Deixe que fulano faça, deixe que ciclano faça. Você vai se machucar, você não pode.
E eu fui crescendo com essa falsa verdade dentro de mim, que se transformou numa crença, e essa crença durante muitos anos me impediu, quem sabe, de viver coisas maiores. Então chega num momento da nossa vida que nós devemos dizer basta, chega, eu não quero mais, eu não sou essa mentira que inventaram de mim. Eu não sou o que as pessoas disseram que eu sou. E quando disseram que eu era um fracassado, eu não sou um fracassado. Quando disseram que eu não tinha capacidade, sim, eu tenho capacidade. Quando disseram que eu não poderia chegar, sim, eu posso chegar. Quando disseram que eu não poderia fazer, sim, eu posso fazer. Porque aquele que me criou foi quem disse que eu posso fazer. Aquele que me criou e criou o projeto, o plano da minha vida foi aquele que disse que eu posso fazer. Ele é o único que pode dizer até onde eu posso ir. Ele é o único. Então é isso que eu quero passar para vocês. Que não é o medo, que não é o trauma, que não é a angústia, que vai dizer qual é o teu tamanho. É apenas Deus. Eu posso dizer que o seu tamanho é muito maior do que você imagina. A sua capacidade é muito maior do que você imagina. E quando a gente começa a entrar dentro da palavra de Deus, quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, quando a gente começa a se voltar para o nosso plano original, a gente percebe que nós não somos pequeninos, que nós não somos insignificantes, que nós somos perfeitos, assim como Deus nos criou. Amém? Essa era uma mensagem que eu queria trazer para que a gente pudesse refletir nessa manhã, nesse dia de hoje. E para a gente culminar essa manhã, ou melhor dizendo, começar essa manhã, não terminar, mas sim começar com o pé direito, com positividade, eu quero trazer o Salmo 91 para a nossa oração da manhã, pedindo ao nosso Pai proteção, amparo, que cuida dos nossos passos, dos nossos projetos, dos nossos planos, que nos dê discernimento, que nos mostre o caminho correto, que nos abra portas. Tu que habitas sobre a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem eu confio. É Ele quem te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade será de proteção e escudo. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1000 homens ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porém verás com teus próprios olhos e contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é teu refúgio, escolheste por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele mandou que te guarde em todos os seus caminhos. Eles se sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Sobre serpentes e víbora andarás. Calcarás aos pés o leão e o dragão. Pois ao que se uniu a mim, eu o livrarei. Poloei a salvo. Eu o livrarei e protegei, pois conheces o meu nome. Hei de livrá-lo e cobrirei de glória. Serás favorecido de longos dias, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Entenda, o Senhor nosso Deus, Ele está enviando o anjo todos os dias para que guarde o seu caminho,
para que te proteja. Você deve aceitar isso na sua vida. Você deve aceitar que Deus entre na sua vida, que o Espírito Santo faça morada em sua vida, dentro de você, nas suas ações, nas suas decisões, nas suas palavras. Comece a vivenciar isso na sua vida e entender que tudo aquilo que você for fazer, você medite antes e pergunte a si mesmo. Isso eu aprendi com minha esposa. Será que isso é da vontade de Deus? Será que isso agrada a Deus? Será que é isso que Deus quer para a minha vida? Pergunte antes isso para você sempre. Porque quando a gente faz essa pergunta, a gente não erra. A gente começa a agir, a vivenciar e a experienciar a vida segundo a vontade de Deus. E quando a gente vive e experiencia segundo a vontade de Deus, a gente não erra. Porque Deus não erra. Porque Deus é perfeito. Amém? Pai, nesse momento especial, nessa manhã, eu entrego na sua presença o meu dia, esse dia maravilhoso que está começando. Eu entrego na sua presença, meu Pai, o meu relacionamento, que o Senhor continue sendo sempre e sempre será a bússola que nos mostra o caminho. Continue sendo sempre a pedra onde a gente vai construir o nosso relacionamento, aonde a gente está construindo, onde está construído, para que mesmo que venha tempestades, mesmo que venha vendavais, ele sempre permaneça firme e forte, inabalável, indestruível, blindado na palavra de Deus, decretado sobre o Espírito Santo e sobre o nome de Jesus. Pai, eu entrego nessa manhã toda a vida da Eleonora, esse anjinho que acabou de nascer, que veio para algo muito grande, que os seus anjos possam guiá-la, mostrar o caminho, conduzi-la, pegando pela mão. Eu entrego nas suas mãos os nossos filhos. Pai, eu entrego nas suas mãos as pessoas que vão assistir essa live, esse vídeo depois, quem está assistindo nesse momento. Todas as pessoas que estão com o nome no caderno de oração. Esse nosso dia de hoje. Os nossos alimentos, os nossos planos, os nossos sonhos. Pai, eu te adoro. Tu que és perfeito, que és verdadeiro, que és fiel. Pai, tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Não existe o impossível que não possa ser feito. Não existe milagre que não possa ser transformado. Então eu peço que nessa manhã especial possa nos inundar com a presença do Espírito Santo e que ele possa ser quem esteja no comando das nossas ações, das nossas decisões, de tudo aquilo que a gente vai fazer. Pai, eu consagro o nosso dia na sua presença. Assim seja. Amém. Que Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, possa conduzir, iluminar e abençoar o seu dia. Fiquem todos com Deus, que o dia será abençoado, iluminado e cheio de vida. E a gente se vê, a gente se fala novamente amanhã, em mais um Amanhecendo com Deus. Tchau, tchau e até lá.